O ministro Gilmar Mendes, do STF, defende que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados deva avaliar o caso do deputado Nicolas Ferreira. O político, a gente lembra, é acusado de transfobia depois de usar uma peruca para criticar pessoas transexuais no plenário. O parlamentar é alvo de pedidos de cassação por parte de deputados do PSOL, PDT, PSB e Rede, que o acusam de ter feito um discurso ofensivo e criminoso. E o pedido de uma investigação no Conselho de Ética está nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira. Depois da polêmica, Nicolas Ferreira voltou a público por meio da rede social e afirmou que o discurso fazia, entre aspas, uma defesa pelas mulheres. Ele também voltou a dizer que, entre aspas, as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Nessa esteira, juristas têm se dividido sobre o que pode acontecer com o deputado. Nicolas Ferreira cometeu crime de transfobia? Para debater esse assunto, eu convido para o nosso painel juristas Irvan Sartori, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo. E Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, advogado e integrante do Grupo Prerrogativas. Boa tarde, bem-vindo. Antes da gente começar aqui com a primeira pergunta, eu já queria dizer que toda vez que o Cacai vem aqui, ele dá um nó na minha cabeça, porque ele não gosta de ser chamado de doutor Cacai, e aí eu fico doutor Ivan, daqui a pouco eu tô falando doutor Cacai e Ivan. Então eu vou chamar todo mundo Ivan e Cacai, tudo bem? Estabelecido isso, vamos nessa. Levando em consideração elementos jurídicos, Ivan, o Nicolas Ferreira pode ser cassado? Olha, veja bem, nós estamos aqui num confronto ideológico, né? Então, isso vai depender efetivamente da tendência da Câmara e do próprio Supremo. Não sei se houver um desdobramento. A meu ver, acho que Nicolas não deveria responder por qualquer crime. Primeiro que ele está com a imunidade dele parlamentar garantida no artigo 53 da Constituição Federal, e também com a liberdade de manifestação de pensamento do artigo 5º, inciso 4º. Eu cumprimento o meu Cacai que está aqui, que eu esqueci de cumprimentar, e você também, Adriano, e todos os nossos ouvintes aí, e nossos telespectadores e internautas. Então, o que eu penso é que realmente o crime não foi cometido. Ele é um parlamentar, ele defende uma posição, ele foi eleito com quase 1,5 milhão de votos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque ele representa, o que ele fala, ele representa 1,5 milhão de pessoas, né? Porque ele tem essa ideia de ser conservador, preservar a situação de família, etc. e tal. Lógico, a gente tem que respeitar as diversidades, tem que respeitar quem assume determinadas posições ou quer realmente viver a vida como pretende. E isso a gente tem que respeitar ou como tem que viver. Todos nós somos iguais perante a lei, nós não podemos discriminar efetivamente ninguém. A gente tem que respeitar todas as orientações, isso não tem dúvida. Agora, mesmo que nós não concordemos, que não se possa concordar com muitas das suas falas ali, do que ele se colocou, nós temos que ver que o artigo 20 da lei, né, 7.716 de 89, ela exige ali no tipo, né, a tipificação, que é exatamente onde está escrito ali, onde prevê o crime, ela exige o dolo. Esse é o elemento subjetivo desse tipo. O tipo é o que está previsto ali, o crime, onde está previsto o crime. Então, exige o dolo. Ele não agiu com dolo, ele quis chamar a atenção para uma situação que realmente tem um entendimento bastante dividido da comunidade no próprio Brasil. Não que se queira desrespeitar quem seja trans, que vá para qualquer orientação, mas ele acha que a situação chegou num ponto que isso está incomodando quem quer ficar numa situação de família propriamente dita, família que eu digo assim, conservadora, daquela família. Então, eu acho que ele citou alguns exemplos no esporte, né, de homens trans que acabam se sobrepondo sobre mulheres que realmente não têm a mesma estrutura que esses homens. Que homens que podem invadir banheiros, filhos, e talvez causar alguma perplexidade nas meninas, nas crianças. Então, ele leva a situação, uma discussão a público, a meu ver, que é uma discussão muito importante, até onde vai esse limite
de um e de outro, né? Esse entendimento dessa orientação toda para proteção do transexual, para proteção da comunidade gay, para proteção de todas as categorias que devem ser protegidas, efetivamente devem ser respeitadas, mas até que ponto isso deve chegar? É isso que eu vi na fala dele. E ele não houve essa intenção, esse elemento objetivo de praticar o crime. Ele quis simplesmente trazer à tona uma discussão, ainda que alguns trechos da fala possam ser limítrofes. Na verdade, não houve essa intenção de praticar, de propagar o racismo, de se incluir ali, praticar a conduta do artigo 20. Então, eu acho que ele não tem que ser punido, ele está realmente, não há crime, e além do mais, ele está cobertado pela imunidade parlamentar, representando 1 milhão de pessoas, e no exercício do mandato ele traz efetivamente aquilo que assola, aquilo que preocupa esses eleitores do Nicolas Ferreira. Vamos agora de contraponto, então, com o Cacá. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, Cacá. E aí o Ivan diz que não houve intenção, não houve dolo, né? Então eu queria lhe ouvir, levando em consideração elementos jurídicos, o deputado Nicolas Ferreira pode ser cassado? Boa tarde, Luciana. Uma alegria para mim estar aqui com você, com o doutor Ivan. Olha, eu acho que o dolo nesse caso é evidente, né? Ele, inclusive, fez de forma premeditada. Ele levou uma peruca amarela para chamar a atenção na tribuna. Esse crime é um crime gravíssimo e o Brasil precisa aprender com a história, viu, Luciana? Quando houve a cassação, o impeachment da presidenta Dilma, tinha lá um deputado insignificante, completamente chamado baixo clero, que ao votar pela cassação, ele evocou o nome do Brilhante Ustra, um dos torturadores da própria presidenta da República. E a Câmara dos Deputados se acovardou, não fez absolutamente nada. Deixou passar. Este deputado é o senhor Bolsonaro, que veio a presidir o Brasil. Ou seja, a Câmara dos Deputados tem que honrar as tradições democráticas e republicanas. A transfobia, o Supremo Tribunal, depois que o Congresso demorou a tratar do assunto, em 2019, transformou em crime, inclusive comparando ao racismo, sendo imprescritível, e tudo que significa um crime dessa gravidade, foi cometido de forma assintosa por esse deputado. O fato dele representar mais de 1 milhão de mineiros, eu tenho tido, infelizmente, nos últimos tempos, muita dificuldade de ser mineiro. Está lá o governador do estado que não sabe quem é Adélia Prado, agora esse deputado que é o mais votado do Brasil, com uma fala absolutamente criminosa. O fato de ele representar mais de 1 milhão só torna, no meu ponto de vista, mais grave. Ele teria que ter mais responsabilidade. Eu quero que vocês pensem comigo, Luciana, e os nossos ouvintes e telespectadores. Não existe direito absoluto. A imunidade parlamentar, que é a imunidade material do parlamento, não é do cidadão, tanto é que o deputado não pode abrir mão dela, eu já advoguei para dezenas e dezenas de senadores e deputados, não serve para que a pessoa cometa crime, ainda aqui da tribuna. Veja bem, esse cidadão ocupou a tribuna no dia 8 de março, o Dia da Mulher, levou uma peruca para debochar dos transexuais e fez uma fala criminosa. A Câmara tem a obrigação de tomar a responsabilidade agora, já há uma representação, e de levar adiante essa representação. Porque, veja só, quando você diz, mas e a livre liberdade de expressão? Todos nós defendemos a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, é óbvio, é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Mas não existe direito absoluto. Eu tive o prazer de dizer isso da tribuna do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando a gente discutia a questão da presunção de inocência. Felizmente não existe direito absoluto. Eu até disse lá que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. A imunidade parlamentar, que felizmente existe para quando o cidadão tem que fazer alguns embates, que às vezes são embates que transtornam o próprio parlamento, e é normal isso, o parlamento essa é a essência do parlamento, mas nunca para que o cidadão use essa imunidade para cometer um crime de forma deslavada, descarada, premeditada. Ele foi para lá para fazer uma ofensa. O que é a versão, que nós podemos dizer, da transfobia? A transfobia é a versão odiosa à orientação sexual ou identidade de gênero.
A definição feita pelo Supremo Tribunal e depois incorporada à legislação, ela é claríssima. Um deputado federal fez primeiro um deboche que já seria altamente insidioso e absolutamente ofensivo aos transexuais, mas ele foi além. A fala dele é uma fala criminosa. Então, eu não tenho dúvida que nós temos que aprender com a história, nós temos que aprender com a história recente do Brasil. É importante que a Câmara se dê o respeito. Nos últimos tempos, a gente tem visto um Congresso Nacional bastante acuado, em certo ponto até cooptado, não em casos como esse, mas no momento que nós vimos um executivo extremamente com práticas fascistas, quem sustentou a democracia no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal. Tanto é que nós sabemos que esse momento que nós estamos vivendo ainda grave é no Poder Judiciário que nós buscamos a nossa força para manter o Estado democrático. Por isso, Luciana, eu entendo que o Congresso deve sim, eu já falei inclusive com alguns deputados, o Congresso deve sim ter o cuidado de olhar a fala dele. Eu escutei 2 vezes a fala dele, é uma fala odiosa e se adequa perfeitamente ao tipo criminal, e é muito bom que o Congresso dê uma resposta à sociedade dizendo não a esse tipo de crime. É um crime que revolta a sociedade, revolta o cidadão. Como é que pode, ali naquele plenário nós tínhamos, felizmente, nós temos hoje deputadas transexuais, e que foram desrespeitadas, mas não foram somente elas, não. Eu me senti desrespeitado, até porque ele, propriamente, eu diria, um discurso inteligente, ele fala que está ocupando o lugar dos homens. Que isso? Que atrevimento é esse? Ele vir falar em nome de pessoas que são humanistas, de pessoas que são pessoas que têm uma compreensão que o mundo mudou. Para o mundo mudar, Luciana, é preciso que a Câmara faça esse enfrentamento. Esse cidadão tem que ser caçado. Muito bem, eu vou tentar agora trazer, vocês colocaram todos os elementos de discussão nas 2 primeiras falas. Eu vou tentar trazer aqui, então, um pouco dos contrapontos. O primeiro, Ivan, você disse que ele não teve a intenção, e o Cacai diz, ele levou até uma peruca. Como não tem intenção se ele levou uma peruca? Isso pode ou não caracterizar o dolo? Outra coisa que a gente precisa organizar também no pensamento. Afinal, até onde é liberdade de expressão e o crime? Crime e liberdade de expressão, né? Ele cometeu um crime de transfobia ou ele fez uso da liberdade de expressão, que nesse caso aí parte da comunidade jurídica está entendendo que foi crime de transfobia? Olha, eu já coloquei respeito muito o entendimento do Cacai, grande advogado que é, mas eu penso que, por mais que você entenda que a fala tenha sido uma fala, vamos dizer assim, cáustica, ele colocou a opinião dele, colocou o entendimento dele, ele representa 1,5 milhão de eleitores, existe muita gente incomodada com alguns limites que devam ser traçados em relação a essa situação entre as pessoas que admitem, que levam uma vida, né, de normal, que eu digo assim, uma vida que é tradicional, né? O heterossexual, que tem aquela posição de heterossexual, que tem a família, que quer que a sua filha entre no banheiro, e que um outro homem, um homem que passou a ser mulher e que a gente respeita, possa efetivamente ingressar nesse mesmo banheiro que a sua filha, ou então que vá para o mesmo esporte que mulheres que estão ali lutando há muitos anos e acaba, por sua constituição física, por sua constituição natural, acaba se sobrepondo sobre essas pessoas. Então, são questões que ele coloca, questões que realmente devem ser observadas no tocante aos limites que devem ser impostos a essa situação. Até onde chega o direito de um e de outro, porque não existe aí uma unanimidade. É lógico, o assunto é polêmico, o tema é polêmico, a nação, a comunidade está dividida, então a gente tem que ver o direito de um e de outro, até onde vai um e outro. E ele justamente colocou essa situação. Talvez tenha colocado aquela peruca que ele mencionou, porque ele não poderia se manifestar naquele dia, talvez tenha havido algum excesso ali, mas não vejo a intenção clara de cometer esse crime, o ódio que o nosso Cacai menciona, não vejo esse ódio, eu vejo simplesmente a intenção de se manifestar e um inconformismo desse deputado com a situação que está acontecendo e que já não existem limites também para o outro lado. Então, a gente tem que observar os direitos dos transexuais,
observar os direitos da comunidade LGBT, sim, observar, garantir, respeitar, mas a gente tem que ver até onde vai isso, não é? Isso pode também invadir quem pense diferente, sem que haja ofensa e nada, mas são os heterossexuais, a família tradicional, isso também tem que ser observado, nós temos isso no Brasil. Então vamos colocar aí os limites de um e de outro, é isso que eu penso. E o deputado chamou atenção para isso. Se ele chamou atenção para isso, ele está falando em nome de 1,5 milhão de pessoas. Ele realmente tem que ser ouvido. E nós não podemos calá-los, por mais que nós não concordemos, ou que eu não concordo com muitas das coisas que ele tenha dito, e muita gente acaba não concordando, mas, por mais que não concordemos, ele tem o direito de colocar a questão, de falar, nós não podemos calar as pessoas. Nós estamos vivendo momentos agora de censura, já da própria sociedade contra a sociedade. Então, isso não pode acontecer. A imprensa, por exemplo, autônoma, está numa situação difícil. As redes sociais estão censurando determinadas colocações e liberdade é clara. Isso tem que ser observado. Ele precisa dizer aquilo que os eleitores querem que seja ouvido, querem dizer no Congresso. O mandato dele, efetivamente, é para isso. Agora, não se concorda com o que ele disse, podemos não concordar com muita coisa, algumas coisas sim, outras não. Houve uma fala cáustica, talvez, mas a intenção, o elemento não é ofender a comunidade transexual, não é ofender ninguém. A intenção é colocar a questão em debate, a questão é colocar até onde vai o limite de um ou de outro grupo. É uma questão ideológica, que é delicada e que a gente tem que tratar com respeito e dedicação. Não basta a gente querer retalhar, querer se tornar radical na punição. Tem que ver por que o deputado se manifestou, porque tem uma preocupação com relação a esses limites entre a comunidade transexual e a comunidade tradicional, a família conservadora e os heterossexuais. Então, a gente tem que ver esses limites, respeitando ambos os lados, respeitando todos, não é? E levam a sua vida normalmente, efetivamente, tem suas opções, tem todos os seus direitos e garantias e devem ser respeitados, né, nos termos da Constituição. O Cacá, eu continuo ainda com essa dúvida. Até onde vai esse limite da minha liberdade de expressão e do crime que se comete? Eu vou até me colocar em primeira pessoa nesse sentido para tentar esclarecer. Se um parlamentar, ele sente qualquer atitude racista, parlamentar X, e eu vou me colocar como mulher negra nesse sentido, ele deixa de manifestar e eu não posso legislar sobre o sentimento dele, está dentro dele. A partir do momento que ele manifesta, como eu caracterizo isso como a liberdade dele de manifestar e quando ele vai ser enquadrado no crime de racismo ao me ofender? Luciana, isso é de uma simplicidade enorme. É só você observar a fala do Ivan, que é interessante. Ele fala que tem que respeitar as convivências. Ora, esse deputado é um intransigente, é um transfóbico, ele não respeitou os transexuais. É exatamente essa questão. Nós hoje, felizmente no Brasil, temos o direito de discutir isso de forma aberta. Isto não é liberdade de expressão. Se nós partíssemos do pressuposto que tudo é liberdade de expressão, que existe uma liberdade plena, nós estaríamos dando um recuo de séculos do humanismo. Felizmente, a sociedade avançou. As mulheres negras, por exemplo, ocupam um espaço importante hoje. Inclusive, estou escrevendo um artigo hoje, a possibilidade de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Porque não adianta, Luciana, por mais que eu seja antirracista, que eu tenha uma prática antirracista, eu não consigo ver o mundo sob o olhar da mulher negra. Tem que ser uma mulher negra para saber a discriminação que ela sofre até chegar, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ser rigorosos. Um deputado se sente no direito de fazer uma chacota, e mais do que uma chacota, uma ofensa aos transexuais, porque ele tem ódio. Essa que é a questão. Isso está incrustado nessa famosa normalidade. O que é a normalidade? Normalidade somos todos nós. A sociedade só poderá existir no dia que nós tivermos a certeza que os parlamentos não existem para passar a mão em cima dos abusos. O cidadão, felizmente, Ivan sabe disso muito bem, os deputados conseguiram a imunidade material para poder falar da tribuna, para defender os seus pontos de vista, não para cometer crime, não para se atentar
olha, criminosamente, eu acho até vergonhosamente, um crime de gênero. Isso é de uma gravidade enorme. Nós temos que ter a tranquilidade de fazer um enfrentamento que não existe direito absoluto. A liberdade de imprensa, o Ivan falou aí que hoje existe censura nos meios de comunicação mais diversos. Eu não acho que existe censura, não. Existe responsabilidade. Cada um tem a dor e a delícia de falar o que quiser e responder por isso. Quer escrever algo que seja possivelmente crime, vai responder por isso. Porque, senão, não existe condições de vivência democrática numa sociedade plural, Luciana. Essa é a verdade. Quando o Ivan fala que é necessário ter o respeito pela fala dele, eu inverto a questão. Ele tem que ter o respeito ao falar da tribuna em nome de 1.600.000, sei lá quantos mineiros, e ele tem essa representatividade, mas ele tem que ter a responsabilidade. Se nós começarmos a dizer que esse cidadão tem o direito absoluto de ocupar uma tribuna, qualquer deputado, esquece o caso específico dele, nós não vamos esquecer, porque nós vamos trabalhar na Câmara para que ele seja cassado. Mas qualquer cidadão que tiver o direito absoluto, nós paramos de viver em sociedade. A vivência em sociedade, ela precisa ter esses limites, que é o limite do respeito. Respeito, sim. As trans que estavam no plenário, aqueles que concordam com o meu pensamento, estavam respeitando o deputado, até ser desrespeitado. Essa que é a questão. Ninguém o desrespeitou. Ele foi para lá, ou seja, ele pode ser um reacionário, como existem milhões de reacionários, especialmente nas minhas queridas Minas Gerais. Isso não é um problema. O que ele não pode é usar o poder de deputado, poder que ele conseguiu com mais de 1 milhão de votos, para poder criticar de uma forma absolutamente com uma aversão de gênero aqueles que conseguem ocupar um espaço fantástico na sociedade. A sociedade está mudando, Luciana, exatamente por causa da postura das pessoas que até então eram invisíveis na sociedade. Da periferia, eu sou advogado do Renato, lá em Curitiba, que foi cassado pela Câmara e que eu entrei no Supremo para ele voltar. Agora a Assembleia, ele virou deputado estadual, quer cassá-lo novamente por um racismo estrutural. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Ou nós fazemos o enfrentamento e exigimos respeito e dizemos que não existe direito absoluto, ninguém pode ter o direito de ofender o outro naquilo que ele tem de mais importante, que é a dignidade pessoal. Você sabe, todos nós sabemos, a dificuldade que muitas vezes é para você dar passos à frente de uma sociedade machista, racista e conservadora. Cabe a nós fazer essa defesa. Cabe a nós, advogados, jornalistas, homem do povo, nós que estamos acompanhando, que temos o acesso privilegiado à Câmara dos Deputados. A Câmara não pode cometer o erro que cometeu lá atrás ao não caçar esse fascista desse Bolsonaro, que fez com que ele se fortalecesse e virasse presidente da República. Essa é a questão. Quer respeito? Se dê o respeito. Porque, senão, nós não poderemos viver, pelo menos de uma forma democrática, numa sociedade que se pretende igual, justa e livre. Olha, o nosso tempo acabou, mas eu queria fazer uma pergunta que é uma resposta muito rápida para vocês dois. Até aqui nós falamos sobre a perspectiva jurídica, o que realmente pode ou deve acontecer. E vocês discordam absolutamente. Mas pela experiência de vocês de olharem a sociedade brasileira, vocês acham que esse processo vai para frente, Ivan? Olha, eu acho que pelo caminho que anda aí o Supremo, pelo caminho que está andando a Câmara, pela manifestação do presidente da Câmara, é capaz da situação se complicar, sim, pro Nicolas. Eu já disse, não houve um elemento subjetivo, ele levou a debate, acho que ia ser processado, um desrespeito à imunidade parlamentar, e não há o elemento do tipo que é o subjetivo, com todo o respeito ao Cacai. Mas o fato é que nós sabemos a tendência ali da Câmara, estamos vendo pelo presidente, pelo Supremo, pode ser que ocorra isso. A pena é de 1 a 3 anos, pode ser aumentada pelas causas de aumento que a gente tem ali no artigo 20, né? Mas a perda do mandato me parece que não seria adequada aí, né? Em todo caso, a questão passa a ser também política, né? Então precisamos ver o que vai acontecer. Mas eu insisto, ainda que cáustica a fala do deputado, penso que ele trouxe à baila uma questão que incomoda muita gente e que incomoda a maioria da sociedade com questão desses limites entre a comunidade trans e a comunidade tradicional, a comunidade heterossexual. Cacai.
Olha, quanto à questão criminal, eu acho que está obviado que cometeu o crime, me parece que a Procuradoria já se movimentou a esse respeito, então eu acho que esse processo ele sofrerá um processo no Supremo Tribunal, e penso que é uma possibilidade muito grande, que aí é uma questão técnica, né? Na minha visão, o crime está óbvio, inclusive com dolo, ele foi para lá com a peruca, preparou isso para fazer exatamente. Ele é um homem que tem aversão, claramente ele tem aversão aos transexuais. Agora, a política é um pouco mais delicada, porque existe um espírito de corpo muito grande. Se você prestar atenção, Luciana, quando termina a fala dele, ele é aplaudido no plenário da Câmara. Eu prestei atenção, vi 2 vezes para prestar atenção nesse ponto. Então, essa discussão ela é importantíssima. Por outro lado, o presidente Arthur Lira, ele fez imediatamente uma reprimenda ao deputado, dizendo que aquilo não era uma coisa que poderia ser feita da tribuna. Eu conversei com algumas pessoas, acho que há um ambiente, sim, de levar a sério. O Congresso Nacional tem que se dar o respeito. O Congresso Nacional, no momento trágico pelo qual passamos, agora nós estamos enfrentando ainda um momento muito grave, aquela tentativa de golpe dia 8, ele entrou dentro do Congresso Nacional, as pessoas perderam o respeito pelo Congresso Nacional. Esse grupo específico perdeu o respeito. Esse é o grupo da família, esse é o grupo da tal normalidade. Então, eu acho que é uma oportunidade rara de nós pegarmos um mineiro com mais de 1 milhão de votos e até por essa representatividade de nós darmos um basta a esses abusos. A sociedade quer viver, sim, dentro de uma normalidade democrática, com respeito aos diferentes e especialmente, com respeito às minorias que são hoje respeitadas exatamente porque nós demos um passo à frente. Eu espero que ele seja processado criminalmente, isso para um advogado garantista é sempre ruim de dizer, eu nunca atuo na acusação, mas eu sou obrigado a fazer uma análise técnica aqui para ser justo e correto com vocês, da CNN, e espero ardorosamente que o Congresso faça o que tem que ser feito, que é dizer, não existe direito absoluto, não existe impunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode acobertar crimes. E eu penso que é o caso, sim, de fazer a cassação desse deputado mineiro. Muito boa a conversa com os dois. Nós conversamos aqui com o Ivan Sartori, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada. E Cacai, advogada integrante do Grupo Prerrogativas. Voltem sempre, tá? Por favor. Obrigada.